Epístola de Tiago, capítulo 3. Achou? Para que todos acharem, eu vou começar. Epístola de Tiago, capítulo 3. Ele fala aqui da língua, o mau uso da língua. Todos acharam? Tiago, capítulo 3. Vamos ler. Então, Tiago fala para os irmãos. Está falando para nós também. Ele fala: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, quer dizer, muito sábio, sabendo que receberemos mais dura condenação, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, eis que é varão perfeito, que também é poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e governamos dirigindo todo o seu corpo. Aí no 4, olhe também as naus quer dizer navios. Olhe também as naus que, embora sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade de quem governa. Assim também a língua é um membro pequeno, e se gloria de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo acendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, a qual contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Amém? Que Deus abençoe essa leitura da tua palavra. Então, Tiago está dizendo aqui, chamando para os irmãos, que muito não deve ser mestre. Muito de vós, ele está dizendo assim, né? Que nem todos, numa igreja, numa comunidade, deve tratar-se de ser ensinadores. Ser pregadores é uma coisa. Agora, que ser um ensinador da palavra de Deus, que dirige, que sempre está ensinando, então é uma coisa. Ele fala muito de vós, não sejam mestres. Nem todos devem tratar de seres ensinadores, ensinador que da palavra, das escrituras, dos mistérios de Deus, porque tanto ele deve ensinar, como ele deve testemunhar, e é isso que é o importante. Mas ele fala, sabendo que receberemos mais dura condenação. Então, aqui ele está fazendo uma advertência para todos os ensinadores, pastores, doutores, mestres. O pastor é aquele que pastoreia, que fala lá em Romanos, né? Capítulo 12. Agora, o que ensina o mestre, tem cada um ter o seu dom. Uma advertência aqui ao dirigir mal a palavra de Deus.
Tem que procurar conhecer bem a palavra de Deus e não dirigir a mal interpretada. Vai muito para o pensamento humano, por interpretação. Interpretar a palavra de Deus. Aí vai o resultado, terminará trazendo problemas graves. Porque ele vai ensinar alguém, ele é responsável, porque ele está ensinando. Ele vai ensinar alguém começar, como ele vai aprender, como salvar a alma. Já começa por aí, ensinando bem. Usando a palavra de Deus e a Escritura. E daí vem os ensinamentos das doutrinas. Traz muitos problemas, dificuldade, coisa grave. Então Deus, ele estima o pregador, ou ele considera o professor, vamos dizer assim, ele pesa, ele avalia, sendo por mais responsável do que o estudante, daquele que ouve. Quem está na frente, pregando, ensinando, ele é mais responsável daquele que está ouvindo. Para aquele que está ouvindo, ele precisa ver o que ele está ouvindo, se ele está entendendo certo, se ele está vendo, provando nas Escrituras, se não está ensinando ele um caminho errado, em vez de um caminho certo. A pessoa que está ouvindo, ele quer aprender. Então precisa que alguém ensina. Tem que tirar. Todas as coisas nós aprendemos com alguém. Mas nem todos têm o dom, aquele preparo para ele ser um ensinador. Ensinar a palavra de Deus. Mas porque aí ele fala no 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então não tem ninguém que tropeça. Às vezes nós tropeçamos em muitas coisas. Então refere-se à universidade, ou o mundo, o aprendizado sobre o que é pecado e o que não é pecado. Às vezes ensinamos algo que coopera com algum ouvinte pecar. Então nós devemos sempre ver que o universo, este universo que nós vivemos, está cheio de pecado. Então nós devemos procurar cada vez mais alertar que não peque. Nunca nós devemos cooperar com o erro. Dá uma ajeitadinha aí, pronto, passa. Não. Vamos procurar fazer certo. Aí ele diz aí, porque o pecado, quando a pessoa comete pecado, todos nós tropeçamos, aí começa o fracasso até entre os crentes fervorosos, os cristãos. Aí ele falou, se alguém não tropeça em palavra, tudo que ele fala é certo, ele não erra. Então, este é varão perfeito, é um homem perfeito, ele disse aqui no final do versículo 2. Que também ele é poderoso para refrear todo o corpo. Então o Espírito Santo só pode controlar a língua do cristão, de quem ele habita, se ele deixar. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, ele vai nos usar. Tiago mesmo diz, seja pronto para ouvir. Nós devemos sempre estar preparado para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Aí ele usa um exemplo aqui dos animais, no versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas do cavalo, para que nos obedeçam, e governamos
dirigindo todo o seu corpo. Olha, o freio ele é pequeno, é uma peça de ferro pequeno, vai na boca. Agora você em cima do cavalo, quem já andou a cavalo, você puxa vira, você domina todo o corpo dele, por causa do freio. Você imagina, quem está no volante de uma carreta, eles falam que carreta engatada na outra, bitrem, né? Uma carreta grande, longa. O motorista está no volante, ele dirige toda aquela carretona por um volante pequeno. Agora você vê um navio no mar, porque ele falou que no navio grande, ele dirige tudo aquilo. Então o Espírito Santo, que diz aqui que o Espírito Santo é o autor da Bíblia. A palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse, todo inspirada pelo Espírito Santo. Todas as coisas o Espírito Santo quis que ficasse registrado. Então ele diz aqui, diz que a boca tem que nos obedecer, em vez de nós obedecermos a boca. Ela não precisa de freio, como do cavalo. Então a boca, a língua é um membro. Ela tem que obedecer. Agora a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa natureza, inclusive a natureza divina, que deve frear a boca, a língua. A boca fala, a língua fala, porque nós pensamos e falamos. Olha, vamos ver lá em Salmos 32, versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. Aqui é Davi falando, salmista. Não sejai como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e com freio, tem que ser reprimido para que não se cheguem a ti. Vamos entender. O cabresto, o animal é bem manso, ele anda só com cabresto, né? Você não precisa pôr freio. Às vezes, né, cavalo manso, nós montávamos no cavalo com a corda no pescoço, a corda, sabe? Fazia uma focinheira, assim, sabe? Uma focinheira assim. Você ia dar água para o animal no burro, no rio, que você estava trabalhando com ele. Não estava com freio, estava trabalhando, né? Ou carpindo, passando para iné, essas coisas. Chapa, bico, arando com o animal. Então, o cabresto, agora tem o cabresto feito mesmo de couro. Agora tem que ter o freio. Então, ele precisa de cabresto e com freio. Tem que ser reprimido para que não se cheguem aqui. Já que esses animais, ele está falando aqui dos animais, eles, para ser refreados, para eles nos obedecer, precisamos de pôr freio. Então deve também ser refreado todo cristão que é teimosos, precisa de pôr um freio, simbolizando um freio na boca, né? Então é isso que ele diz, voltando aqui em Tiago, aqui, ó. Então no versículo 4 ele fala: olhe também as naus, os navios, que embora sendo tão grande, é levada de impetuosos ventos, e se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade de quem o governe. O leme aqui ele é comparado com a língua, ele que vira lá dentro da água, né? O leme não é esse que vira da água no mar? Uma só palavra dita disso. Ela é pequena, mas
a língua ela é pequena, mas ela é hábil. Ela glorifica a Deus, ela ofende a Deus, ela louva o homem, ela elogia as pessoas e também fala mal, difama. Assim também a língua é um membro pequeno, versículo 5. É pequena, mas ela exerce uma influência poderosa, a língua, do nosso corpo. E do corpo de Cristo, que é a igreja é o corpo de Cristo. Então precisa deixar que Cristo governe a nossa boca, a nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós, ele está pronto. O Espírito Santo, Deus e Espírito, mas só que ele não força, ele não obriga ninguém, porque tem poder. Deus tem poder para uma pessoa agir sem pecar. Mas só que Deus deixa nós, depois nós salvos, que nós seguimos estudando a Bíblia, e nós temos ainda o livre arbítrio de escolha. Nós escolhemos o que nós quisermos. Só que nós precisamos ter cuidado, a vida fica contente, porque Deus permitiu e eu fiz isso. Porque Ele permitiu, Ele deixou fazer. Se eu não quero servir a Ele, Ele não vai obrigar, Ele vai permitir, eu não sirvo, que eu não faço tal coisa. Mas não devo de se agradar com isso, porque não é da vontade dEle. Ele permitiu, porque Ele está sabendo que eu não estou querendo fazer. Ele sabe que eu já não estou com vontade de ir. Quando você tem vontade de fazer algo para Jesus, você quer seguir a Ele, pede força a Ele, ora, pede Ele, então você está querendo ir. Aí o Espírito Santo, Ele nos guia. Mas quando você não quer ir, você ora, mas você não quer ir. Você não está com vontade de ir. E sempre queremos fazer o que não agrada a Deus. Quando é para agradar a Deus, ninguém quer se sacrificar. Então a língua ela é pequena, mas ela é poderosa. E fala assim também, aqui no versículo 5, que ela se gloria de grandes coisas. A língua ela é responsável por grandes coisas, que sejam boas ou que sejam más. Se nós fizermos coisas boas, nós vamos falar. Vamos gloriar. Tive vitória, fiz isso, fiz aquilo. Mas às vezes fiz mal também. Ela pode gabar também. Você viu só como que eu respondi para aquela pessoa? Ele falou uma coisa para mim, uma para mim, eu falei duas, falei três. Ninguém quer perder para ninguém. O cristão, ele precisa, melhor ficar calado. Se ele falar uma, bem, ele tem que ser educado. Ele pode ir contra o outro, quem está falando com ele, pode ser contra, mas não pode ofender a pessoa. Não devemos ofender, falar palavras. Você pode discordar. Eu penso diferente, assim, pronto. Então aqui olha, fala aqui ainda, vede com grande voz, com pequeno fogo incendeia. Nunca eu esqueço disso, sempre que eu leio isso aqui eu lembro numa coisa. Quando eu morava lá em Bauru, isso há bastante tempo mesmo, bem antes de eu vir para cá, vinha vindo passear para aqui, e estavam umas secas, irmão, uma seca que estava tremendo, dava dó de você vir andando assim, porque você está na cidade, você quase não percebe a seca, Você sai na estrada, você via. Eu vinha vindo de Bauru, só via aquele sequidão assim. E eu lembrei, olha, alguém passar uma bituca de cigarro, um palito de jogar aqui, quem pega um foguinho desse tamanho, acender isso aqui que só fica cinza, queima tudo. Aí vira um fogaréu que é difícil de se controlar. Então ele diz, eu lembrei nisso daqui, vede com grande voz, com pequeno fogo acendeia. Aqui nós vemos que a imagem que é projetada aqui
aqui por Tiago, e é um quadro de um enorme bosque, ele está dizendo, em chamas, incontrolável, queimando tudo, que começou uma só faísca, uma só pequena. E às vezes pode começar uma grande contenda, que pode parar até na delegacia, na polícia, por uma pouquinha de palavra. Às vezes uma palavra mal que nós falamos, aquilo vai embora, dá um problema sério. E a qual também, e a língua está posta entre os nossos membros. Todo mundo sabe, né? O membro do corpo. A língua é muito bem usada, necessitamos muito dela, fala muito, usa. A qual contamina todo o corpo da língua. Falar constantemente de uma forma negativa contamina até a igreja, por falar de uma forma negativa. Nós devemos usar palavra positiva, para não prejudicar a igreja, não prejudicar nossa família, prejudicar nós no trabalho. É difícil de você consertar quando você fala algo errado. É difícil, porque o mundo não perdoa. Nós cristãos, nós perdoamos, porque nós temos o perdão de Deus, nós entendemos bem o que é o perdão. Isso já está, por causa do Espírito Santo, nosso coração já está quebrantado. Nós perdoamos até quando a pessoa não vem pedir perdão. A gente perdoa. O cristão, ele é perdoador. Mas o mundo não. Se você fala algo, erra, pronto, acabou, não tem como você consertar aquilo. Piora. A língua também é um fogo, versículo 6, como um mundo de maldade. Depende também da forma que vamos usar ela. Ela pode destruir tudo, é como um mundo de maldade. Um mundo de maldade, por quê? Por causa da língua. Tem certas pessoas, não vou falar o nome, se todo mundo conhece, eu não conheço pessoalmente, mas nós vimos na televisão. Tem alguém que ele ocupa um cargo muito importante. Ele está lá na alta, foi posto por Deus. Às vezes ele fala coisa que ele não pensa, aquilo dá uma repercussão na mídia, tudo. Por quê? Não pensou para falar, fala se vem, fala. Às vezes ele mesmo não é daquele jeito, mas depois passa a ser tão mal interpretado, que pronto, parece que pega fogo, o mundo pega fogo, contamina, porque falou algo que talvez até seja certo, mas não é próprio para falar. Então precisamos controlar o que nós falamos. E também ela inflama o curso da natureza. A língua ela dirige por um mau caminho, um caminho tão inflamado. Neste caso, é o caminho que nós estamos num caminho, que um caminho é Cristo. Então nós não devemos pôr tropeço nesse caminho por causa do nosso falar. O nosso falar, às vezes, põe tropeço em alguém. Até ali fora, irmãos, você tem que ter cuidado com o que fala com a pessoa, que conversar. O que deve ser falado, deve ser falado. Isso não é. Mas sabe como vai usar a língua. Então, ela é inflamada pelo inferno, olha. A língua, ela é inflamada pelo inferno. Ou usar aqui a palavra inferno
faz-nos entender que não só a maldade da língua, mas também seu poder destrutivo, serve para destruir, por isso que ela é inflamada pelo inferno. Quem fala menos, peca menos. Quem fala mais, peca mais. Aí o pregador prega, o pastor prega, ou qualquer outro, um dirigente e tudo. Aí não é a intenção dele, a palavra, ele usou a palavra de Deus, mas ele está usando a língua, ele está falando. Porque é difícil pegar, não está todos que estão ouvindo, que está num grau só, numa cultura só. Tem gente de toda classe, de todo entendimento. Tem uns que entendem mais, suporta mais, compreende mais, o outro compreende menos. Então a gente fala para todos. Aí é difícil. Não havia ter falado aquilo, não havia ter falado desse jeito. Uns entendem e outros não se entendem. É difícil lidar com o povo. Mais difícil de qualquer coisa. Você vai administrar uma igreja ou um trabalho, qualquer lugar que você vai ocupar por você, que as pessoas devem submeter às suas ordens, é difícil. Então, aqui no versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de seres do mar, doma-se e foi domada pela natureza humana. Isso aqui é um fato comprovado. Agora, olha o 8 aqui, como é que Tiago diz. Mas nenhum homem pode domar a língua. E é um mal que não pode ser refreado, está cheia de veneno mortal. Você viu que ele disse aqui, ó. Olha, nenhum homem pode domar a língua. O homem pode domar tudo, ele doma animal, domesticar um animal, deixa tudo do jeito que a gente quer. Você pega um cachorro, assim, tem que pegar ele de pequeno, você doma ele em casa, ele fica dócil. Qualquer animal. Mas nem o próprio filho, mesmo você pegando de pequeno, se não souber, se não for, se for com muito dó, amor, não sei, o pai não consegue, ainda mais do jeito que estão hoje, de adomar um filho. Ele começa pequenininho, está no colo da mãe, do pai. O pai não imagina, a mãe não imagina que ele, depois dele adulto, o que vai ser? Filho bater em pai, correr expulsar pai. Tem isso hoje, está demais. As filhas, antigamente não era assim. Já o meu tempo de criação não é assim. Graças a Deus que os meus filhos, que até hoje me respeitam, mas eu não sei se eles vão conseguir. Oro a Deus, por ele, que sei que os irmãos também têm esse pensamento. Ora para os nossos filhos, para criar os nossos netos, mas não sabe o futuro, porque tem outras escolas. Hoje é diferente. Então é difícil você domar dentro de casa. Imagina domar o de fora, ensinar. Assim diz a palavra do Senhor sobre a língua, porque pode ser domada, mas somente pelo Espírito Santo, por Deus. O crente deve procurar bastante a Deus, bastante oração. Quando nós deixamos Ele agir, em nós que somos cristãos, nós temos entendimento para isso, para nós usar bem a língua, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso corpo, o testemunho, aonde nós estamos. O crente, ele precisa vigiar muito o lugar que ele está. Eu sempre falei aqui na igreja de Bauru, e falei aqui,
Eu falava, lá na igreja, lá no Ubirajara, é difícil ser crente. Porque a cidade é pequena, todo conhece todo mundo. Eu falei, aqui na cidade não é só encontrar os irmãos no dia de culto, porque mora tudo longe. Você encontra lá na reunião, que é difícil visitar, encontrar. Quando você encontra gente de vizinho, é muito difícil você pegar amizade com o vizinho. Porque na cidade é uma correria total, demais. Não tem amigo de vir passear na casa do outro, não existe isso. Agora aqui no Ubirajara é como uma família, mesmo vindos de fora, você acaba conhecendo. Então o crente aqui, quando ele acontece qualquer coisa, ele faz qualquer coisa de mau testemunho, todo sabe, tudo vê. Aqui é difícil, aqui é prova de fogo. Você anda para a rua, você está encontrando com irmãos, sempre está encontrando, vai lá nos comércios, as pessoas sabem. Então, se deixamos o Espírito Santo nos controlar, irmão, nossos corações convertidos, humildes, devemos ser assim, que sempre façamos para domar a língua, né? Devemos começar por isso. E logo ele pode refrear, começando pela língua, depois disso ele vai realizar obras em nossas vidas. Se deixamos ele trabalhar na nossa língua, refrear a língua, daí o Espírito Santo vai fazer grandes obras nas nossas vidas. Porque em vez de nós falar mal, vamos falar bem, falar dele, falar de Cristo. Ele é poderoso, obras poderosas em nossas vidas. Romanos 8, 1, 2, que Paulo disse lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme o Espírito. Aí já vem, primeiro uma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí logo em seguida, vem os frutos, vem as obras, que não anda segundo a carne. Se ele não há condenação dele, já é um salvo. Então aí ele não vai viver mais segundo a carne, ele vai viver segundo o Espírito. Agora ele disse que, se ele fala que é um salvo, e vivem segundo a carne, não vive segundo o Espírito, então há condenação ainda, ele está debaixo da ira de Deus, ele não está salvo. É um mal que não pode ser refreado, está cheia de veneno. O crente tem que dar-se conta disso. Significa que só porque ele é salvo, só porque nós somos salvos, tal experiência não necessariamente garante uma mudança quanto a este problema, só porque ele é salvo. Ele acha que mudou tudo. Olha, devagar. É devagar. Esse problema da língua é complicado, difícil. É mais difícil domar a língua do que os animais selvagens, que é cheio de veneno. Ela é cheia de veneno, porque os animais também são venenosos. Os animais, eles não têm consciência. Você não pode facilitar com um animal, ele vai te prejudicar. Você vai mexer com um cachorro e com um gato, ele vai te morder. Você vai pisar numa cobra, ela vai te picar. Todas as coisas. Agora, a língua também, nós não podemos deixar ela de qualquer maneira. Então nós começamos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Muitos sabem que eu ia lá em 1 Coríntios, eu esqueci, 3:11. Porque poderia ensinar outro fundamento. Eu ia falar isso no começo, esqueci, agora não dá mais tempo. Formar outro fundamento. Então não. Nós devemos continuar aqui nessa igreja o próximo
que vai vir. Os irmãos, note bem, né? Ficando só nós, idosos, só nós indo para a igreja. Não traz os filhos, eu não tenho mais filho. Agora quem tem filho, não traz mais filhos, não traz mais filhos. Quanto que já morreram dessa igreja? Vai ficar a igreja para quem? O trabalho tem que começar, cada um começa dentro de casa. Tem filhos? Filhos, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Tem que trabalhar. Que receberemos mais dura, sabemos que receberemos mais dura condenação. Amém? E misericórdia também, né, irmãos? Que Deus abençoe a todos e que possamos estar aqui na próxima quarta-feira e depois sexta-feira é a vez do irmão Daniel pregar. É ele que começa de novo. Que hino que vamos cantar? Eu falei aquele hino, irmãos. Lembra aquele hino que eu falei?